O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da boa notícia de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia. O Rei está aqui. Aleluia, aleluia. O Rei está aqui. Em cada coração, em cada coração. Para guardarmos no nosso coração a palavra de Deus, assim como Maria Santíssima guardava em seu coração, rezemos o texto do Evangelho e da Santa Liturgia. Jesus entrou e disse: a paz esteja convosco. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Recebei o Espírito Santo. Recebeis o Espírito Santo. Recebeis o Espírito Santo. Recebeis o Espírito Santo. Recebeis o Espírito Santo.
recebeis o Espírito Santo, 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 recebeis o Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Do texto dos Atos dos Apóstolos. De repente veio uma forte ventania. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Apareceram línguas como de fogo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Bem forte. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. 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 Atacarabradaya, Shiria Maranaya Siriata. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. Alamaranaya Siria Katakarabradaya. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. E começaram a falar em outras línguas. E começaram a falar
em outras línguas. E começaram a falar em outras línguas. E começaram a falar em outras línguas. E começaram a falar em outras línguas. E começaram a falar em outras línguas. E começaram a falar em outras línguas. E começaram a falar em outras línguas. E começaram a falar em outras línguas. E começaram a falar em outras línguas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Fechamos nossos olhos, inclinemos nossas cabeças, guardemos um instante de silêncio, meditando o que os textos da Santa Liturgia dizem para nós em nosso coração. Cara comunidade aqui presente, nós estamos hoje no dia muito especial que nós celebramos esse final do tempo de Páscoa. E nós celebramos essa belíssima festa de Pentecostes. Nós, nesse ano, estamos fazendo 50 anos do Concílio Vaticano II. Há 50 anos atrás, bispos das mais diversas regiões do mundo, das diversas partes do mundo, como nos diz aqui o texto dos Atos dos Apóstolos, que no dia de Pentecostes havia pessoas dos mais diversos lugares. Assim também foi lá o concílio. Diversos bispos, diversas nações e povos representados ali em torno do altar do Senhor e em torno de São Pedro. E ao início do concílio do Vaticano II, o nosso queridíssimo Papa João XXIII rezou ao início do concílio, pedindo a Deus para conceder um novo Pentecostes. E nós podemos ver, desde o período do concílio, o Espírito Santo de fato fazendo uma grande ação no meio da sua igreja. Não simplesmente o padre passou a celebrar de frente para o povo, mas tantas e tantas coisas mudaram. As pessoas mais antigas ainda pegaram a missa no latim. Nós que somos mais jovens tivemos a graça de pegar já a missa na nossa língua. Mas anos atrás se dizia que os católicos nem conheciam direito a Bíblia, que para uma ou outra vez um católico poder discutir ou conversar com a Bíblia, tinha que ir atrás dos irmãos evangélicos. Não é mais esta a mesma realidade da igreja. Quantas e quantas pessoas da nossa igreja, católicos, padres, religiosas, leigos, agentes de pastorais, têm a palavra de Deus na sua mão e têm a felicidade da força do Espírito de Deus de comunicar essa grande boa notícia para o mundo inteiro, que o Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para nos salvar e também nos enviou o seu Espírito Santo. Então esse Pentecostes, ele está de fato acontecendo na nossa igreja. Mas nós podemos nos voltar hoje para o texto dos Atos dos Apóstolos, que narrava aquele momento em que os discípulos estavam lá no cenáculo, com medo, sem querer testemunhar a pessoa de Jesus Cristo. Nós sabemos muito bem o que tinha acontecido. Nosso Senhor tinha sido morto. E quando Cristo foi condenado, os seus discípulos caíram fora. Ficaram com medo de serem reconhecidos que eram discípulos do Mestre.
porque não queriam ter o mesmo fim, porque o sinédrio foi com toda a violência contra a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e também querendo inibir os seus seguidores. E depois então da Santa Ceia houve uma completa dispersão. Na cruz houve uma dispersão, a não ser das Santas Mulheres, a não ser de Maria Santíssima, que ficou de pé ao lado da cruz do Senhor. Esse é o testemunho que nós temos no Evangelho de São João. Maria Santíssima não esmureceu, ela ficou firme, levando com nosso Senhor, com seu Filho, esse momento tão importante para nós, para toda a humanidade, esse momento da salvação. Mas depois que o Cristo ressuscitou, os discípulos ainda se encontravam com medo de sair pelos lugares, com receio de terem o mesmo fim do seu mestre. E a partir daquela vinda do Espírito Santo, os discípulos se encheram de tanta força, de tanta coragem, que saíram enfrentando o sinédrio, saíram enfrentando aqueles mesmos que levaram o seu mestre para a cruz, o nosso Senhor para a morte de cruz do Calvário. Eles começaram também a ser perseguidos, e até pareciam que eram novos homens, e até pareciam que eram novas mulheres, e de fato eram mesmos, porque eles estavam ungidos com a força do Espírito de Deus. E quando nós hoje estamos aqui rezando a Deus, pedindo para que o Espírito Santo venha sobre nós da mesma forma que veio sobre os apóstolos na presença da Virgem Maria, com tanta força que sacudiu aquele local e passaram a testemunhar então o Senhor ressuscitado. Esse mesmo Espírito, nós hoje como igreja clamamos ao Pai do céu em nome de Jesus, para que sejamos libertados dos nossos medos, das nossas cadeias, e que nós cristãos, seus filhos e seguidores, possamos levar a missão que compete a cada um de nós nesse fim dos tempos. Enquanto o mundo vai se degradando, enquanto nós vamos vendo o avanço da violência, da perseguição com os cristãos, do pessoal da Europa perdendo a fé, basta dizer que houve a Jornada Mundial da Juventude lá em Madrid, e os espanhóis, os ateus da Espanha, receberam os jovens da Jornada Mundial a pancadas, com violência, porque não queriam receber os cristãos no seu país. Até o Alisson, que foi aqui da paróquia, quando foi no meio da confusão, que a polícia separou as pessoas que foram fazer peregrinação e as pessoas que estavam fazendo violência, deixaram lá o coitado do Alisson no meio do pessoal da violência. Foi providência de Deus não ter acontecido nada pior do que o nosso enviado lá para a Espanha. Mas o que quer dizer uma violência dessa? Que os ateus na nossa sociedade cada vez mais se organizam e vão contra o povo de Deus, vão contra o Cristo. E muitas vezes nós nos intimidamos, perdemos a coragem, calamos a boca e nos omitimos diante das sérias responsabilidades que todos nós temos aí no mundo. Então é preciso sim ter coragem e não se deixar inibir por ninguém que queira calar a voz de Deus, a voz do Cristo e a ação do Espírito Santo. Ao mesmo tempo que a gente vê tantos e tantos se levantando contra a igreja e contra Deus, nós vemos o povo aqui
nós que estamos aqui, acompanhamos pela televisão, pela Canção Nova, pela Rede Vida, pela Rádio Dom Bosco, tantas e tantas coisas que vão acontecendo da ação do Espírito Santo no mundo. São muitos os seguidores de Deus, apesar de toda oposição. E nós temos o papel de anunciar, mas nós não podemos violentar ninguém para que acolha a mensagem do Senhor. Mas Jesus Cristo disse no Evangelho: aquele que crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado, porque não recebeu a notícia, a boa nova do Filho de Deus. Mas ora a Deus no seu amor, na expressão máxima do seu amor, Deus envia o seu Filho a tal ponto de se deixar crucificar por nós, para dizer do extremo da loucura, de um extremo amor, de um amor que chegou ao ponto da loucura, para se deixar crucificar, para que nós tivéssemos a vida eterna. O próprio Pai, fazendo de tudo, e tantos endurece o coração e rejeita a boa nova, estes já tomaram a sua decisão, não compete a nós. É a própria palavra do Mestre que diz: aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Mas nós cristãos temos uma grande missão, porque também São Paulo diz que o Senhor resolveu salvar os seus filhos através da loucura da pregação. E nós precisamos falar sim de Jesus Cristo, nós precisamos sim dar testemunho do Evangelho, como nos disse São Paulo, oportunamente e inoportunamente, a toda hora, em todo canto. Nós precisamos, nós católicos batizados, pregar a pessoa de Jesus Cristo, dar testemunho dele, para poder salvar o maior número de pessoas possíveis para o reino de Deus. Mas aqui dentro do texto dos Atos dos Apóstolos, tem algo que eu queria me deter, que é uma coisa simples para uns e para outros não. Diz o texto aqui dos Atos dos Apóstolos, que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo encheu aquele lugar, veio em forma de línguas de fogo, e os apóstolos que estavam lá começaram a falar em línguas estranhas. Nesse período que eu me encontro recolhido em casa, escutei uma palavra do Padre Jonas, um exemplo que eu acho que o Padre Jonas está muito certo. Ele diz que o dom de línguas é como um caminho de pólvora, que você toca o fogo naquele caminho de pólvora, e quando chega a barril de pólvora, explode. O dom das línguas, que começou a se manifestar no dia de Pentecostes, é o dos menores dos dons, é o dos dons mais simples, mas nós precisamos desse dom para deixar esse barril de pólvora do amor de Deus explodir entre nós e no meio do mundo. Para isso mesmo, sobre esse assunto, eu quero dizer para vocês como foi que se manifestou na minha vida esse dom de línguas. Eu me lembro que já pelos 12 anos eu tinha a minha vida de oração constante. Lá pelos mais ou menos 14 anos, eu comecei na minha oração perguntar: e se eu abrisse a boca? Eu não tinha contato com a renovação carismática. E se eu abrisse a boca para falar uma outra língua, será que eu falaria alguma outra língua que já está morta? Eu me lembro que isso me via muito na minha oração, e eu achava, pensando como um adolescente, que aquilo era uma espécie assim, talvez de fantasia, de loucura. Aquela ideia vinha e voltava, mas não saía do canto. Eu sou uma pessoa asmática, e quando eu entrei no grupo de jovens,
uma pessoa que é o Gumecindo, que depois foi o frade Gumecindo da Ordem Carmelita Descalças, era meu amigo de juventude. Uma vez eu estando numa casa de uns amigos meus, tendo asma de noite, ele chegou perto de mim e começou a rezar pela minha saúde através de outro companheiro. E ele colocou a mão sobre a minha cabeça e começou a rezar em línguas. Ele nem me explicou o que era aquilo ali. Eu fiquei confuso. Aquele rapaz, aquele meu amigo, que eu sabia que era um jovem de Deus, rezando daquela maneira, eu disse: eu não sei o que é isso, mas se o Gumecindo está rezando, deve ser alguma coisa certa, porque eu conheço a vida dele. Ele não faria uma coisa que não seria certa. Ele foi e rezou por mim. Eu escutei, acolhi sem entender e depois continuei a viver. Mas acontece que depois eu continuei até as minhas crises de asma. E quando eu tinha crise de asma no meu quarto, eu me lembrava de como aquele meu amigo Gumecindo tinha rezado por mim, colocando a mão sobre a minha cabeça e dizendo umas palavras estranhas. Eu comecei também a colocar minha própria mão sobre a minha cabeça e começava a rezar, tentando imitar o meu amigo naquilo que eu pedi, que era a minha saúde. E comecei a rezar aquilo ali e nem sabia o que significava. Eu só me lembro que eu já tinha, isso já estava nos meus 18 anos, 17 anos. Eu já tinha uma caminhada de vida de oração pessoal contínua. E normalmente eu rezava assim de 1 hora por dia. Tinha o meu horário certo. E eu tinha minhas intimidades com Deus. Mas quando eu comecei a rezar daquela maneira, que eu não sabia o que era, me veio um sentimento que aquela oração exprimia algo para Deus, que a minha oração até então, com as minhas palavras, não conseguiu traduzir. E eu começava a sentir que quando eu orava daquela maneira, mesmo sem eu saber o que estava dizendo, eu entrava numa profunda comunhão com Deus. E continuei até essas experiências, até muito tempo depois, já pelos meus 19 anos, eu fui fazer um retiro e o pessoal estava lá rezando em línguas, que eu não sabia também o que era ainda, e comecei a rezar. O pessoal: vale, o Marcos reza em línguas. Eu não sabia se era tão estranho se rezar em línguas. E comecei a ter explicações do que significava aquele dom. O que eu quero dizer para vocês, de uma forma muito simples, é que às vezes as pessoas pensam que o dom do Espírito Santo, o dom de línguas, é algo que a gente cria pela nossa própria cabeça e fica se fazendo que a gente está rezando. Mas não é. Se nós nos abrimos à oração, se nós rezamos, se nós vamos procurando ter intimidade com Deus, naturalmente o dom de línguas vai se manifestando. Mas se você também quer receber, pode pedir uma pessoa que considera que já recebeu para rezar por você, assim como o Gumecindo rezou por mim. Agora tem um outro detalhe. Não necessariamente eu me sentia naquele tempo já assim batizado no Espírito Santo ou mergulhado no Espírito Santo. Eu me lembro muito bem desse detalhe. Eu comecei a rezar em línguas pelo ano de 1979. Quando foi em outubro de 1980, foi que eu senti realmente que eu fui batizado no Espírito Santo, que o Espírito Santo se liberou em mim de uma forma maravilhosa. Às vezes a gente pode considerar que é sinal do batismo, pode ser ou pode não ser, mas o importante é que a gente se abra pedindo que esse dom simples que está lá no texto dos Atos possa também incendiar o nosso coração, e a partir desse dom Deus ir construindo toda uma realidade
nova em nossas vidas. Eu acredito e creio que Deus está fazendo uma obra maravilhosa no meio de nós. É verdade ou mentira? É verdade, não é, gente? Uma salva de palmas para o nosso Deus. Mas essa obra maravilhosa que Deus quer fazer através de nós passa pelas coisas mais simples, assim como é o dom de línguas, assim como são as coisas pequenas que nós fazemos no dia a dia. Aquilo que nós fazemos não necessita, não precisa que as pessoas fiquem vendo ou aplaudindo. Nosso Senhor mesmo diz que o que a gente faz com a mão, que a outra não veja. O importante é que Deus veja que aquilo que nós estamos fazendo de todo o coração, com todo o amor, com toda a dedicação, para que o seu nome possa ser conhecido entre as nações. E nós queremos mais uma vez pedir ao Senhor nosso Deus, ao Senhor que é um Deus de amor, que nesse dia tão especial, unindo a nossa oração à oração do Papa João 23, que pedia um novo Pentecostes para a igreja, que o Senhor conceda um novo Pentecostes à paróquia de Jesus, Maria e José. Que o Senhor conceda um novo Pentecostes a todos os grupos, a todas as pastorais, a todos os movimentos, as comunidades novas da nossa paróquia. Que o Senhor conceda um novo Pentecostes às nossas famílias. E aquele que esteja mais desanimado, mais afastado, a partir dessa experiência que nós estamos tendo aqui, porque a Santa Missa é uma experiência com Deus. A partir dessa experiência que nós estamos tendo com Deus aqui, possamos de fato começar uma vida nova e gritar ao mundo: Jesus ressuscitou! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queria convidar o Ricardo e a Karine, que são aqui da comunidade Rainha dos Anjos, que pudesse fazer uma oração em nome da comunidade nesse dia de Pentecostes a Deus nosso Senhor. Então nessa hora nós possamos de todo o coração, não existe nova evangelização sem um novo Pentecostes no nosso meio. Nós possamos pedir a parresia, o desassombro, a intrepidez dos eles que fizeram a primeira experiência. Que esse local possa ser como a sala do cenáculo nesse lugar. Que nós possamos subir ao segundo andar. Mas para isso é preciso nós estarmos sedentos. Só faz a experiência de Pentecostes os humildes, aqueles que se fazem, como Santo Agostinho dizia, mendigos de Deus, como necessitados dessa graça. E nós, Igreja Católica Apostólica Romana, nós só vamos conseguir a unidade, pastorais, novas comunidades, todos os movimentos,
com a força e o poder de Pentecostes. É o Espírito Santo que é capaz de quebrar as barreiras, as divisões, as intrigas. Que nós possamos nessa hora, juntos, como um só corpo, membros de um só corpo, clamarmos juntos com Maria Santíssima, ela que é a mulher do cenáculo, a mulher de Pentecostes. Não existe Pentecostes sem Nossa Senhora, amados. Por isso nessa hora eu quero convidar a nós, Paróquia Jesus Maria José, mas clamando não só pela nossa igreja, que é uma igreja que nasceu de Pentecostes, que nós possamos assumir que nós somos pentecostais, mas nós queremos pedir por toda a humanidade, que toda a terra seja renovada. Por isso eu já peço, meus irmãos, em nome do Senhor, levanta os teus braços agora e clama o Espírito Santo com as tuas palavras. Vem Espírito Santo sobre esse lugar, vem Espírito Santo sobre cada um de nós. Nós que estamos sedentos, nós que estamos precisando, somos necessitados dessa graça. Derrama agora, Senhor, e realiza um novo Pentecostes sobre a nossa vida. Batiza o teu povo, Senhor, com o Espírito Santo e com fogo. E ergue os teus braços o mais alto que você puder nessa hora. Mesmo você que nunca fez uma experiência, seja em um seminário de vida, seja em uma comunidade ou até mesmo na pastoral, ergue os teus braços agora. E como o Ricardo dizia, com essa parresia, com essa ousadia, sem medo algum, que você possa se lançar agora na presença do Espírito Santo, nesse Espírito Santo que desde o início da Santa Missa nós já clamávamos por Ele, nós já pedíamos por Ele. Vem Espírito Santo. Então com os teus braços para o alto, clama com as tuas palavras. Não espera pelo Ricardo, não espera pela Karina, não espera por qualquer pessoa de comunidade ou o nosso próprio pároco, Padre Marcos. Solta a tua voz e diz: vem Espírito Santo sobre mim, vem Espírito Santo sobre a minha casa, vem sobre o meu coração, Espírito Santo. Eu preciso ser diferente, eu preciso dar passos, Espírito Santo, e sem ti eu não consigo, sem ti eu não posso. Vinde Espírito Santo sobre nós, renova os nossos corações, derrama o dom da unidade. Nós precisamos, Espírito Santo, da tua presença, porque sem ti nós não somos nada, sem ti nós não conseguimos ir além, Espírito Santo. E o primeiro dom do ressuscitado foi a efusão do seu Espírito sobre a sua igreja. Por isso agora, levantemos os braços para o céu e como criancinhas, nos lancemos nos braços do Senhor. Solta a tua voz agora no Espírito católico. Você que agora é pentecostal, porque você assume a cultura de Pentecostes na tua vida. Pentecostes hoje e sempre, contínuo em nossas vidas a cada dia. Com unção, com fervor, solta a tua voz no Espírito, se abandona nessa hora. Que nós possamos cantar uma música clamando o Espírito Santo. E que nessa hora, nessa música, amado, você vai cantar como esse mendigo, como necessitado do Espírito Santo. Cantemos. Eu navegarei. Levanta os teus braços, povo de Deus. Paróquia Jesus Maria José. Oceano do Espírito. E ali adorarei. Adorarei.
Espírito. Como a igreja que nasce no Pentecostes, peçamos ao Senhor, se abandona, amado. Eu tenho a visualização, amado, de um grande véu se rasgando no nosso meio. E é uma experiência com o ressuscitado que nós temos nessa hora. Ele que sopra sobre nós esse local, o seu vento impetuoso. Sente agora essa brisa. E acolhe essa graça para a tua vida. Você, a partir de hoje, já não vai ser mais o mesmo católico. Você não vai ser católico nem um cristão pela metade. Você vai preferir tudo. Por isso nós queremos nessa hora dar uma grande salva de palmas para a nossa igreja, para o Santo Padre Bento XVI. Se é para o Senhor, pode ser mais forte. Faz barulho agora para o Senhor, igreja. O novo Pentecostes se realiza no nosso meio. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, oh, vem e enche-me de novo, oh Espírito, 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 oh Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Tudo isso nós pedimos a Deus, em nome de teu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso. Quem puder sentar, a apresentação das ofertas. Mão na terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade. Vai brotando, crescendo, esperando. É a vida que vem despontar. Este trigo maduro, a colheita o recolherá. Estarem das mãos, ó Pai, e abrir oferta no pão e no vinho a ti.
da chuva e do sol me traz vida e calor. Cada dia crescendo e aprendendo a recomeçar. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida entrega no pão e no vinho a ti. E o céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oração em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Mão na terra e o coração além deste céu, e a semente que brota é um germe de eternidade. Vai brotando, crescendo, esperando, é a vida que vem despontar. Este trigo madura, a colheita o recolherá. Estar em tuas mãos, ó Pai, e a vida oferta no pão e no vinho a ti. E o céu se abrirá, estar em tuas mãos, Senhor, e a vida entrega a minha oração em ti. Se perderá, frutificará, 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 frutificará. Da videira a flor não restará, passará, e o fruto da terra surgirá.